Paz, família linda de Jesus Cristo. Que a bênção do Pai seja com todos. Amém? Bom dia. Um pensamento para nós começarmos o nosso dia. Amor a gente não agradece, retribui. Pegou a visão? Amém, aleluia. Diamantes do Senhor, eu venho da parte do Espírito Santo com uma palavra profunda e poderosa para edificar a nossa alma. Glórias a Deus por isso. É uma palavra que você pode pegar várias ramificações, vários ensinamentos, vários focos dentro do assunto, conforme o Espírito Santo vai te direcionando. Por isso, abra a sua Bíblia agora comigo, em 1 Timóteo, capítulo 5, vamos ler o versículo 8. Acompanhe aí onde você está a palavra. Diz assim: Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Olha, gente, olha como que Deus vê as coisas aqui, hein? É desta forma que Deus pensa. Agora vamos entender o que seria exatamente uma família, né? Família, será que seria só aqueles que possuem laços de sangue? Ou família, para Deus, seria aquele que convive com você? Os que formam uma família, habitam um mesmo lugar, um mesmo lar. Porque muitas das vezes a gente se preocupa com quem está longe, quer ajudar quem não está perto da gente. Mas aqui a gente vê a importância daqueles que se relacionam com a gente, formando, de certa forma, uma família, né? Poderia dar vários exemplos. Existem muitos assuntos que poderiam ser abordados dentro deste versículo bíblico. Muitos. Várias ramificações. Existem vários tipos de família. Existe um homem e uma mulher que casaram, geraram filhos, formam uma família. Existe uma mulher e um homem que casaram, geraram filhos e tem o sogro, ou a sogra, ou a cunhada, ou o cunhado, ou o primo, a prima, o tio morando junto. Existe uma mulher que ou é viúva ou divorciada e que por um acaso se une a um outro homem e forma uma família, a mulher, o padrasto, a madrasta, os enteados. Existem namorados que habitam uma casa, não possuem nada em comum falando sexualmente, mas estão ali habitando por um tempo aquela casa, acabando se tornando uma família, ainda que não uma família no total da palavra, onde acontece tudo referente a uma união, mas é uma família. Existe uma casa onde amigos moram, dividindo espaço para estudar, para trabalhar. Uma família, né? Aqui a Bíblia, esse versículo, ela pode estar falando, sim, daqueles que possuem laço de sangue, concordo, mas o Espírito Santo me faz ir mais além hoje. Por quê? Porque há uma necessidade de ter uma direção de Deus, ou pelo menos uma lapidada, um toque das coisas que vêm acontecendo em muitas situações, muitos casos na nossa atualidade. Ou sempre existiram, mas agora é mais visto devido às possibilidades
que a vida, que a tecnologia tem nos oferecido, né? Existem muitos assuntos que podemos abordar aqui e tudo é muito complexo. A vida é complexa. Na verdade, pensando melhor, não é que a vida é complexa, é que as coisas vão acontecendo ao ponto da vida se tornar complexa. Por exemplo, vamos trabalhar em cima de exemplo. Dentro de uma casa, você tem pessoas convivendo, seja de que forma formaram aquele lar, que elas optam, já que estão ali vivendo juntas e há gastos, elas optam em dividir as despesas. Eles entram num comum acordo. Então, quando chega a conta, eles sabem que aquela conta precisa ser paga. Contas que são que chegam todo mês. Luz, água, internet, telefone, coisas que são fixas, né? Diríamos. Então já há aquele acordo, se divide. Se uma das partes não tem dinheiro, a outra pode se oferecer a pagar e receber depois. Ou se encareceu e as pessoas não têm o dinheiro para pagar todas as dívidas que fizeram porque usaram, gastaram energia, água, telefone, aluguel, se a casa não é própria, o que fazem? Podem atrasar alguns dias, né? Porque sabem que no começo do mês ou então no final do mês, dependendo do acordo que é feito, eles têm que pagar e não tem, aguardam até certo ponto onde o dinheiro vem, né? Correm atrás, o dinheiro vem e pagam suas dívidas. Causam um desgaste, um estresse, é fato, causa, mas apenas atrasam uns dias e depois acabam resolvendo a situação. Terminam resolvendo. Mas agora, coisas assim, quando se trata do relacionamento pessoal, de pessoas, de sentimentos, de falas, que não são resolvidas da mesma forma. A pessoa mudou radicalmente com a outra dentro daquele lar, dentro daquele convívio. Isso sim é verdadeiramente complicado e muito complexo, porque pessoas não são como contas que venceram no dia 7, você não tem o dinheiro para pagar, aí você deixa lá no canto, quietinho, e quando você arruma esse dinheiro, você vai lá e paga. A conta não te incomoda, não briga com você, não te trata mal. De forma que quando você arruma o dinheiro, você paga e pronto. Não é mais ou menos assim? É, né? Mas pessoas não. Pessoas são bem diferentes. E quando acontece de não se entenderem mais dentro de um espaço, a questão fica mais difícil. E dependendo do tempo deste convívio, piorou. Porque quanto maior o tempo vivido juntos, mais substancial vai ficando. Mais tempo, mais marcas pode deixar dentro do coração de cada um que ali viveu ou vive. Sejam elas as marcas boas ou ruins, na realidade, o fato é que elas passam a existir, ficam. Na realidade, deixam suas marcas.
E realmente assim, não é fácil lidar com isso. Você com a outra pessoa ou com as outras pessoas, quando surgem essas mudanças ruins no modo de vocês se relacionarem. A pessoa muda com você, você muda com ela. Aí ela viu que você mudou com ela, daí ela muda mais com você. Então você muda mais ainda com ela. Aí de repente tenta-se chegar num equilíbrio, mas já não chega mais, porque a coisa já meio que melou, flopou, como dizem. Você direto ou indiretamente, você guarda. Não vou dizer que é uma mágoa, um ressentimento, mas vou dizer que aquele afeto que você tinha, ainda que não seja mágoa, aquele afeto do início já não é mais o mesmo. Você já não é mais doce com a pessoa como você era antes e vice-versa. Você já não tem mais aquele olhar de compaixão, de compreensão, de amor. O olhar já não transmite mais aquela parte doce, suave, que te faz sentir amado, amada, porque já tem muita coisa intrínseca ali, já tem muita retaliação no meio. Foram muitas palavras ditas em brigas, muitas dessas palavras o tempo todo sendo lembradas são gestos ruins, repetitivos, palavras ruins, repetitivas, coisas que acabam com todo o bom sentimento entre as partes, dentro daquela convivência, daquele lar, vamos dizer assim. Realmente é algo horrível e difícil de se viver, de se lidar. Mas como diz aquele velho e sábio ditado, o tempo é senhor de todas as coisas. Meu anjo, você que está nessa situação que o Senhor falou aqui, fez eu comentar, trazer para a palavra aqui. Se você está nessa situação, que deve ser horrível, 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 com certeza é. O tempo é senhor de todas as coisas. É senhor. Então, só ele vai dizer se valeu a pena ou se não valeu. Isso é uma pergunta que talvez hoje, por mais que você converse com aquela ou aquela outra pessoa, ainda assim é algo que não resolve na conversa, porque está lá no fundo do seu coração, está lá. E por isso só você saberá responder. E olhe lá, talvez nem você saiba responder. Talvez você esteja olhando para dentro do seu coração e esteja se perguntando: será que valeu a pena? Eu entraria nesta situação e passaria tudo de novo como estou passando? Olha, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga do YouTube, eu mesma não sei te dizer. Não sei. Existem coisas que as palavras não bastam para explicar. E tamanho é o sofrimento, o sentimento guardado, tamanha a angústia, a opressão vivida dentro daquele espaço, entre aquelas pessoas que ali se relacionam. E eu te falo isso porque sei que não é só uma questão de você, não é só uma questão da sua dor, há outros componentes no mesmo lugar. Outras pessoas com suas verdades, seus ais, seus sentimentos, suas queixas,
seus sonhos, suas frustrações, suas raivas, suas implicâncias, seus temores, suas dúvidas, suas insatisfações e por aí vai, né? Aí, quando o ponto em foco é este, infelizmente para você não entra só o que incomoda a você, mas o que incomoda a cada pessoa que ali está. Tem muitas, muitas situações. Afinal, tudo funciona como um espelho. É como se você tivesse um espelho dentro de casa. E esse espelho reflete para todos vocês a situação. A situação em que vocês estão hoje em si, cada um da sua família reflete igualmente um no outro neste espelho que está dentro do seu lar. E você tem que descobrir o que é melhor. Descobrir, tentar achar o X da questão. Olhar para dentro de si, para a situação e ver até que ponto isto está somando e até que ponto isto vai somar de fato para daqui, sei lá, um mês, 2 meses, 6 meses ou mais, enfim, o tempo que vai levar para vocês conseguirem resolver a situação e hastear uma bandeira e dizer: valeu a pena, né? E eu não estou falando que não vai valer a pena. É como já disse, só o tempo que dirá. O tempo é que vai mostrar se tudo que foi passado ali entre vocês, se tudo que foi suportado, se tudo que foi feito, se tudo que foi relevado, se tudo que foi, vamos dizer assim, segurado nas mãos para ver se mudava a situação, se valeu a pena todo esse esforço, né? E é apenas você que está dentro da situação, que vive a situação, que sabe de cada palavra, de cada olhar, é que tem condições de chegar a uma a uma ideia final, a uma solução, a uma que pode chegar no auge da coisa e dizer o que fazer, como terminar aquela situação. Isso é uma coisa que é você mesma, você mesmo, que vai ter que responder em primeiro lugar para você mesmo e depois para os seus, para todos que ali estão. E eu penso que poucas pessoas podem te ajudar, hein? Se você for se aconselhar, poucas pessoas, a não ser orando por vocês, por você, a não ser orando. Porque conversa, ideias, respostas prontas, soluções gerais, acho que não dá, hein? Porque cada caso é caso, cada situação é uma situação, cada guerra é uma guerra, cada sentimento é um. Eu, humanamente falando, penso que eu não teria esta capacidade para te aconselhar nesta hora. Hoje eu não teria uma resposta, vamos dizer assim, uma solução para a tua situação. Acho que eu não teria. Quando a situação chega a este ponto, aonde acabou qualquer boa tentativa, por quê? Porque melou
toda a situação, melou o sentimento que havia de bom ali, melou a admiração, melou a força de vontade, melou o interesse comum, melou o propósito, melou o foco, mudou a direção para cada vida ali, para cada cabeça. Ergueu-se uma implicância, ergueu-se muitas diferenças, houve muita rispidez, houve muitas mágoas, más lembranças, muitos gestos que teimam em não mudar. Só na conversa, eu não tenho como te ajudar, ninguém vai poder te ajudar, nem você mesmo. Só orando, só orando. Mas mesmo assim, a gente deve se importar, porque a palavra de Deus diz ali que aquele que não se importa com a sua família, os da sua casa, é pior do que o ímpio. Então, Deus nos cobra boa vontade e ânimo, bom ânimo e muita fé. Arregaçar as mangas e brigar em oração, pedindo para o Senhor sabedoria e direção, pedindo para o Senhor transformação de vidas e caráteres ali, transformação de sentimentos. E no final, quando não há mesmo que ser feito, tem que se pedir a solução final para Deus. Porque só Ele, Deus, sabe começar e terminar algo a contento de todos, sem causar maiores dores, porque alguma dor sempre vai causar. Porém, pessoas que convivem numa situação dessa já vivem em meio a muitas dores, não é verdade? Então, o que Deus vai fazer é só terminar com o sofrimento de cada um. Só Deus, porque a boa vontade é tua, mas a direção e a sabedoria tem que vir do alto. O toque do Senhor é importante em cada um que ali está, para que um reflita no outro, através daquele espelho imaginário que eu comentei antes com você, reflita o melhor que se possa enxergar um no outro. Amém? É a palavra do Senhor para o teu dia hoje. Receba.